Olá, eu me chamo Camila Franciele, tenho 24 anos e atualmente estudante de fisioterapia. Então, eu vim aqui para dar início a uma nova fase, né? Onde eu vou estar me expressando, né? Para quem me acompanha e me conhece pessoalmente sabe que eu tenho dificuldade de me expressar. Não pela timidez, mas acho que é a minha personalidade de ser meio low profile. Mas assim, no fundo, eu sempre tive a vontade de abrir um pouco os meus relatos na internet, né? Como assim meus relatos? Meus relatos como paciente transplantada de medula. E isso veio principalmente a partir de 2020, quando foi o meu transplante, né? Quando ele ocorreu. E aí eu vou estar nesse vídeo explicando o porquê eu fiz esse transplante, pra quê, né? Então, assim, começando a princípio, né? Eu nasci com uma doença na medula, que se chama aplasia medular, né? E essa aplasia medular era principalmente uma aplasia medular de série vermelha. Eu sei que eu falei meio difícil para quem não entende, mas aplasia significa deficiência. Então, basicamente, o que eu tinha era uma aplasia medular de série vermelha, né? Ou seja, era uma anemia, não um câncer. A aplasia medular, ela está relacionada à anemia, não ao câncer diretamente. Mas era um tipo de anemia severa, era uma anemia grave. Por quê? Porque ela está relacionada diretamente à medula e também porque ela pode evoluir para uma mielodisplasia, que afeta as plaquetas, e posteriormente para uma leucemia mieloide aguda, que afeta as 3 células, né? As hemácias, leucócitos e plaquetas. E aí vira o combo, que é uma coisa muito mais grave, né? Que o tratamento é muito mais severo. Mas no meu caso, era uma aplasia medular de série vermelha, que evoluiu para uma mielodisplasia. Então, ficou mais grave, né? Por isso que entrou com o transplante de medula, porque é a alternativa de tratamento mais eficaz para esse tipo de doença, né? Para esse tipo de anemia. Então, assim, a aplasia medular de série vermelha afeta principalmente as hemácias. E aí entra os sintomas da doença também. Porque a gente sabe que as hemácias, ela transporta oxigênio pelo sangue, né? Pelas células. São células, então, que transportam o oxigênio. E é por isso que, numa anemia, as pessoas, elas ficam com fadiga constante, um cansaço, ficam pálidas, né? Não conseguem fazer esforços muito grandes. E aí elas ficam muito cansadas, ficam fadigadas, ficam sem ar, né? Então, isso é um sintoma de anemia, né? Então, a minha anemia, ela era severa. Então, eu sentia muito cansaço muito grande. Qualquer esforço, assim, que para alguém poderia ser mínimo, às vezes para mim era muito grande, né? Então, um transplante de medula é o tratamento com maior eficácia para esse tipo de doença, né? Para evitar que vire um câncer e assim o tratamento seja mais agressivo. E aí eu vou estar aqui explicando como foi o tratamento de transplante, antes do tratamento, o pós, que é muito difícil, e assim explicar tudo o que eu vivenciei todos esses anos como paciente. Então, finalizando, vou estar abrindo esse diário de relatos como paciente transplantada, né? Assim, para ajudar essas pessoas que passam por esse processo, que às vezes ficam se perguntando como é que acontece, né, o processo, como é que ele é. As pessoas querem se preparar. Na época, eu também quis me preparar, né, da melhor forma possível. Eu procurei relatos na internet, quase não tinham. E aí, eu vim trazer os meus, né, pra quem sabe, né, algumas pessoas precisarem, né, eu tô aqui, né. Então, isso é uma nova fase, podemos dizer, onde eu vou estar contando os meus relatos como uma paciente transplantada. E é isso.